Hello galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com a Lari e vamos falar sobre Disney hoje. Um assunto assim que você adora, né? E eu não tenho tanta experiência, assim, é engraçado, porque eu não tinha aquele sonho de ir pra Disney. Não, mas eu também não. Mas quando eu cheguei lá, tipo assim, oh meu Deus, que incrível, assim, parece que você tá num mundo de mágica mesmo. E depois disso eu fiquei louca, assim, ai, eu acho que toda vez que eu for viajar pra algum lugar assim que tem Disney, vou tentar ir, porque é muito incrível. Ai, eu amo. E quais as Disney que você conhece? Só conheço uma, que é a Disney da Califórnia, né? O primeiro parque. Isso. Onde o Disney viu, né? Isso. O parque pronto. Um parque pronto. São dois parques lá, né? É o Disneyland e o California Adventure. E eu conheço só o Disneyland, porque não fui no outro, porque eu programei só um bate-volta. Ele é na Califórnia, fica perto de Los Angeles, mas não fica em Los Angeles. Ele fica numa cidade chamada Anaheim, acho que é assim que se pronuncia, que é mais ou menos uns 60 quilômetros de Los Angeles. E de transporte público fica um pouquinho mais longe, né? E aí eu programei só pra passar um dia. E aí eu pensei, vou comprar aquele ingresso que dá direito de entrar nos dois parques. Mas eu fiquei com receio de não dar tempo, e ainda bem que eu não fiz isso, porque realmente não ia dar tempo. Como foi minha primeira vez na Disney, eu cheguei lá, eu fiquei assim muito deslumbrada e meio perdida. Eu não sabia o que eu ia fazer primeiro. E aí quando eu me situei, eu falei, não, tem que ir, começar a ir nos brinquedos, aproveitar e tal, senão um dia vai acabar. Mas eu fiz muita coisa, assim, e realmente não ia dar tempo de ir no outro, né? Então eu acho que já adiantando aí nossa conversa, se você vai pra Califórnia e quer conhecer os parques, tentar reservar um dia pra cada. Não inventa de querer fazer os dois no mesmo dia, porque você vai desperdiçar dinheiro e não vai dar tempo. Você falou que foi de transporte público e ia passar só um dia, mas você dormiu lá ou você fez bate-volta? Fiz bate-volta pra Los Angeles, mas eu também não fui de transporte público. Geralmente o transporte público, muitas pessoas vão de Los Angeles pra Anaheim de transporte público. É mais ou menos 1h30, 2, mas eu não quis arriscar. Eu fiquei com receio de, tipo assim, eu vou perder tempo no transporte, vou chegar muito tarde. E quando eu for sair, tipo assim, sair à noite, chegar à noite não gosto. Então eu preferi pagar um transfer particular. Pesquisei na internet e tinha um transfer, por sorte, eu fiquei hospedada na Calçada da Fama. E tinha um transfer, mais ou menos, não é tão bom, gente. Se hospeda na Calçada da Fama. Muito barulho, tinha pré-estreia, então assim, você não descansa. E aí, por sorte, esse transfer que eu olhei, ele pegava as pessoas no hotel do lado do meu hostel, porque eu fiquei em hostel. Então assim, foi ótimo. Eu saí, atravessei a rua e a van logo chegou, então cheguei na Disney cedo. E voltar, o ruim foi isso, né? Porque quando voltei, eu acho que o transporte saía de lá 8h30 da noite, então eu perdi o show, né? E isso foi a parte ruim, porque se eu tivesse assim por conta própria, ou mesmo por transporte público, né, eu poderia ficar até o final. Mas eu preferi perder, né, mas ter o transporte ali garantido e tal. Você já tinha pagado. Isso é ruim mesmo, mas a dica de ouro, assim, é sempre chegar cedo. Sim. E, obviamente, ficar pro show de fogos, né? No caso da Lara, ela não conseguiu, mas né, uma coisa muito boa de se fazer no fechamento do parque ali do seu dia. É uma coisa assim que eu fico, queria ter assistido. E hoje, se eu fosse novamente, né, pra Los Angeles, com a intenção, eu tentaria dormir em Anaheim, ou pelo menos ficar ali até mais tarde, porque em Los Angeles tem transporte até mais tarde, metrô, se eu não me engano, funciona 24 horas. Então daria pra ficar lá até mais tarde. Porém, se você dorme, né, fica mais tranquilo, tipo assim, você ficar até no final do parque, depois você ir pra sua hospedagem, voltar, essas coisas. Quando eu fui a primeira vez, se eu não me engano também, a gente não assistiu o show de fogos, você acredita? Eu acho que é o erro de todo mundo, assim, que vai pela primeira vez. A gente falava, minha prima falava assim, não, o show não compensa muito, não sei o que. E como tava de turma, a gente, né, respeitava ali a decisão da maioria, turma, né? E aí a gente não assistiu. Quando a gente foi em 2016, que a gente assistiu, eu falei, meu Deus, como é que eu perdi isso? Exato. Então acontece, gente, acontece na primeira vez, a gente realmente às vezes ou não pode, ou não dá, ou não planeja. Sim, e essa questão de primeira vez é muito engraçado também, porque assim, eu pesquisei bastante, mas quando chegou lá, ainda teve várias coisinhas que eu também perdi. Por exemplo, aqueles bottoms. Eu não peguei nenhum. Tipo assim, tem bottoms que você pega aí, sua primeira vez na Disney. Você chega lá no parque, eles dão, né, um bottomzinho. Primeira vez da Disney.
Era meu aniversário no dia seguinte, eu não peguei. Assim, inicialmente minha ideia era passar meu aniversário na Disney. Só que lá na Califórnia também tem um parque da Universal, Universal Studios Hollywood. Então no dia do meu aniversário eu fui no parque. Ai, que legal. E aí eu não peguei esse bottom, né? Depois que eu voltei de viagem, que eu falei, ah não, gente, agora da próxima vez que eu for na Disney eu vou pegar meus bottoms da viagem anterior. Eu tenho vários aqui, mas uma coisa que eles fizeram e é meio chatinho é porque agora, antigamente tinha lá uma bacia assim cheiona pra você pegar o que você queria. Então você ia lá só e pegava. Agora não, você precisa falar com o cast member e pedir qual você quer. Então muita gente por ou não saber, ou preguiça, a gente mesmo tem preguiça porque a fila geralmente lá tá enorme, porque geralmente é onde o povo resolve os pepinos. E você ainda tem que pedir pro cast member, sendo que antes você só olha lá, olha, escolhe, pronto. Você nem, às vezes você nem sabe qual que tem, como é que você vai pedir pro cast member? Então eles dificultaram um pouquinho. Ficou meio... e uma coisa assim que você falou lá no outro vídeo, gente, né? Assistam lá no meu canal, é que a questão de reservar, né? Jantares, almoço no parque e tal. Quando eu fui, eu paguei. Na época você tinha o passezinho da Disney pra você furar Flash Pass? o Flash Pass. Lá na Califórnia, nessa época, eu fui em 2018, tinha o Flash Pass, papelzinho, mas também tinha um Max Pass, que era no aplicativo. Eu lembro que você usou. Isso, aí eu paguei, na época eu paguei $10 a mais, tanto pra baixar as fotos do parque e pra agendar. Foi bom, só que como eu estava viajando sozinha, não precisava, porque tem aquelas filas pra pessoas que estão sozinhas, né? Então você consegue meio que furar a fila furar as filas dos brinquedos. Então assim, eu não me toquei muito nisso, apesar que eu ia lá e agendava no aplicativo e tal. Mas eu percebi depois e adiantou muito a minha viagem. Já no parque da Universal, aí eu já tava mais esperta, né? Foi no dia seguinte. Aí eu só ia na fila de single ride, que é a fila pra pessoa que tá sozinha. Então, assim, não perdi tempo em fila. O bom de viajar sozinha é isso. Tipo, eu já passava na frente, não ficava em fila, nada. Então foi bem legal. Mas até de grupinho, às vezes a gente faz isso. Quando foi eu e o Paulo, por exemplo, em muitas a gente entrava, porque não são todas que tem essa opção. Mas as que tinha, se tava com fila grande, a gente ia mesmo. Até quando foi em 2019 com a minha família, eram 6. Ficar lá 20, 30 minutos, 40 minutos numa fila, às vezes você vai no single ride é muito mais rápido. Sim, e pra quem não sabe, o single ride é assim, aquela fila pra quem tá sozinho. Porque muitas vezes os brinquedos ali é de 6 pessoas. Só que você tá em 3. Vai sobrar 3 lugares, né? Então eles encaixam a pessoa que tá ali naquela fila solitária, vai encaixando. Então se você tá sozinho, pra você tanto faz, né? E você vai separado da sua família. Eu já dei sorte de ir junto. Mas assim, você vai nessa fila já sabendo que você vai separado. Não acha que vai junto, não. O que pra alguns brinquedos também não faz muita diferença, né? Não. O importante é estar lá pra ver. O importante é evitar fila, porque Disney tem fila pra todo lado e isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Mas o que a gente puder evitar já é ótimo. Isso, já está ciente. E outra coisa legal, Samara, igual você falou, que lá em Orlando, vocês vão no parque da Disney e da Universal, né? Sim. E lá em Los Angeles também tem a Disney, que é em Anaheim. Já a Universal Studios Hollywood já é dentro de Los Angeles. É isso que eu ia perguntar. Lá é facinho o acesso? Muito fácil. Tipo assim, eu fiquei hospedada na Calçada da Fama, quase em frente a uma estação de metrô. Então eu fui pra estação de metrô, peguei o metrô e desci no próximo ponto, assim, próxima estação. Muito legal. Aí saí a pé, atravessei uma rodovia e tem uma pontezinha. E quando você atravessa, você já chega nos prédios da Universal. Então onde ficam os estúdios, os prédios dos executivos lá. E quando você chega lá já tem um ônibus, porque é na montanha acima. Então já tem um ônibus da Universal. E aí você fica ali na fila, já entra no ônibus gratuito, que vai te levar até lá em cima, onde fica o parque mesmo da Universal e tal. Então é bem tranquilo. Até a questão de você ficar até mais tarde, né? Porque é muito perto do transporte público, né? Então você não precisa alugar carro, nem nada do tipo. É até mais fácil, porque para alugar carro você teria que pagar estacionamento e tal. E no transporte público não. Então assim, o que eu adorei da Universal foi isso, foi bem prático. E é realmente dentro dos estúdios. Então quando você está fazendo alguns passeios, tem um passeio muito legal na Universal, que é um tour que você faz pelas galpões, assim, de gravação de cinema. Então você pode assistir algumas, ter a sorte, né, de pegar alguma gravação. Na época tava tendo a gravação daquele The Good Place,
lá na Universal, então eu vi algumas cenas, alguns atores assim de longe. Tava tendo da Mamma Mia também, mas era dentro de algum galpão, mas assim, é bem legal mesmo, porque é ali que acontecem as filmagens, sabe? Então, Que legal. vale muito a pena, eu adorei, assim. Dá pra você ver mesmo, é dentro Sim, do parque. dentro do parque. E lá só tem um parque da Universal? Só um parque, mas então, é enorme. Um dia você consegue fazer ou não? Assim, consegue fazer, mas se você tiver 2, melhor. Mas assim, porque geralmente esses parques da Califórnia, realmente as pessoas vão pra passar o dia. Ninguém, tipo assim, vou ficar 2 dias. Dá pra fazer, mas tem que ser mais esperto, né? Igual essa questão de pular fila, né? De usar single ride, de tentar não perder muito tempo, assim, vendo coisas, sabe? Mas brincando. E assim, na Universal, eu acho que tem menos brinquedos do que a Disney. E a maioria é muito, assim, montanha-russa com 3D. Mais ou menos assim, sabe? Tipo, tendo Harry Potter, que é montanha-russa, mas tá tendo aquela experiência ali 3D. Tendo Transformers também é a mesma coisa, tendo os Minions também é a mesma coisa. Tipo, sempre é meio que montanha-russa, mas tá vendo que é aquele monte de coisa e tal, então é bem legal. Dos brinquedos lá eu não conheço, assim, mas em Orlando também tem muito, assim, de 3D misturado com... Chama simulador. Isso, simulador. É muito bom, eu gostei. Eu não fui em todos, porque eu enjoo. Ah, tá. Eu sempre tomo remédio também. E aí eu pensei, não, já deu de montanha-russa por hoje, mas esse passeio, o tour pela Universal, foi o que eu mais gostei. E tem 2 opções, tem ele em inglês e em espanhol. Na época meu inglês não era tão bom, então eu preferi fazer em espanhol e deu pra entender. Porque assim, Mas é um tour que você faz durante o dia do parque ou o outro dia? Não, durante o dia do parque. É como se fosse uma atração do parque. Ah, tá. Então não demora muito, assim. É umas meia hora, 1 hora. E aí você vai num carrinho, então você passa assim, passa no lugar onde eles filmaram um tsunami. Então começa a cair água numa montanha, assim, é bem legal. Você acha que a água vai te... Então é onde filma mesmo. Aí passa num lugar onde teve uma explosão no rio. Aí passa nos galpões onde realmente tá tendo as filmagens da Universal naquele momento, né, naquela época. Aí passa na cidade cenográfica de Nova York. Então assim, é bem legal, bem legal. Aí passa assim, por exemplo, coisas bem antigas. Tipo, tem uma série daquele Bates Motel. Bates Motel. Mas são o nome do filme original, que é da década de 80. Não lembro. Ele foi filmado na década de 80, então tem o cenário original até hoje. Então o cara vai explicando, sabe? Então passa por muito cenário legal, assim, vale muito a pena. Foi o que eu mais gostei, assim, no Universal. E onde que você comprou esses ingressos? Dá pra indicar algum aqui? Que seja na Disney, na Disney, eu comprei no site da Disney mesmo. Não quis correr o risco. Na época, foi uns $104 na época. Por dia, né, geralmente? Por dia, isso. Eu comprei só um por um dia. Um parque e um dia, né? Porque tinha a opção também de comprar 2 parques por um dia. Já do parque da Universal, eu comprei por uma agência aqui no Brasil, que é a Virazon Viagens. Então eu paguei em real, que foi ótimo. E na época eu acho que tava mais ou menos $80, então eu paguei uns 300 e pouquinho. Porque o dólar também, quando eu fui, né, 2018, tava R$3,50, né? Saudades. Então assim, foi bem legal, porque eu paguei até à vista, mas dava pra dividir. E você paga em real, né? Não paga IOF, nem taxa de câmbio, nem nada do tipo, então foi bem tranquilo. É tão bom ver que você pagou R$300 de ingresso parque, né? Em Orlando. É uma facada só de parque, gente, é triste. E vocês podem conferir lá no vídeo da Lari, tá? E então é isso, né? Mais alguma dica? Não, eu acho que eu falei tudo, né? Eu acho que se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar falando por horas e horas, porque é uma experiência muito legal. Tava falando pra Samara, eu acho que falei lá no outro vídeo, que assim, Disney, eu não tinha aquele sonho tanto de conhecer a Disney, mas quando eu cheguei lá, tipo, meu Deus, é tudo, né? Fiquei encantada, assim. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Vai lá no canal da Lari pra ver as minhas respostas, as minhas experiências. E se você gostou, deixa o like, se inscreve também no canal. Um beijo pra vocês, até mais. Tchau!